Nesse momento reflexivo, a gente começa falando sobre a nossa semana. A nossa semana é a semana dos piores crimes do cristianismo. Os piores crimes, tá? Inclusive, são os piores crimes que nos levam a realmente piores crimes contra Deus, contra a humanidade, contra as pessoas que Deus ama. Então vamos ver aqui. Ontem, lembramos que o pior crime que a gente comete é não identificar joísmos cristãos entre nós. Esse é o pior, porque a gente termina por não identificar, a gente termina até desenvolvendo e praticando. A gente não identificou como sendo uma coisa maléfica, né? Ah, os outros estão fazendo, a gente faz também. Tem muita coisa que os outros cristãos estão fazendo e que é prejudicial a eles, a nós e ao reino de Deus e ao mundo, tá? Hoje a gente lembra que o segundo pior crime que o cristianismo pratica é a aceitação da liderança do joio. A aceitação. O joio nos dirige de duas maneiras. Uma é indiretamente. Ele não está na liderança, mas a liderança, com medo do joio, busca sempre agradar o joio. Entendeu? Entre a vontade de Deus e o joio, ele termina procurando agradar o joio. Porque o joio, né, para poder manter a paz, para poder manter a tranquilidade, não haver confusão, então termina obedecendo mais ao joio do que a Cristo. Entende? Isso aí é a maneira indireta. E a direta é quando a própria liderança é joio. Quando a própria liderança sonha, tem prazer, não é, em ser má, em agir contra aquilo tudo que Jesus foi e aquilo tudo que Jesus ensinou. Então aí o próprio joio está na liderança. Tá certo? Então, o nosso pior pecado é que a gente aceita a liderança do joio. A gente aceita. A gente pode não concordar, mas aceita, né? A gente pode não gostar, mas aceita. A gente fica lá, tá lá colado, né, dando apoio a toda aquela coisa que o joio naturalmente não pode fazer diferente. É do joio fazer aquilo, né? Muito bem. Na questão, vamos aqui para o mês, nós estamos no mês de setembro, hoje é 19, né? No dia 19, eu chamo a atenção aqui para isso aqui, ó. Mês do atributo de Deus. Deus tem muitos atributos, né? E a gente está chamando a atenção de 12. No caso, entre esses, no mês de setembro, a gente lembra que um atributo de Deus é a imutabilidade. Deus não muda, nunca. O Deus que conhecemos hoje e que conhecemos em Jesus é o mesmo Deus na época de Adão. E vai ser o mesmo Deus quando tiver o último homem nascer, a última pessoa nascer sobre a face da terra. Por toda a eternidade, ele vai ser o mesmo Deus, ele não muda. Ah, mas Deus queria uma coisa com Moisés e com Jesus quis outra. Não. O Deus era o mesmo. Moisés é que entendeu diferente, Paulo entendeu diferente. Mas o mesmo Deus é aquele que Jesus sempre mostrou e sempre viveu. Entendeu? Jesus é a perfeita revelação de Deus, imutável. Deus não muda. Se Deus não abençoa se Deus não abençoa, né? não tem prazer, não abençoa a desonestidade, hoje é o mesmo Deus que não aprovou a desonestidade de Jacó, apesar que Moisés entendeu que Deus se beneficiou com aquela desonestidade de Jacó. Jamais, jamais. Entendeu? Moisés entendeu errado. Jesus é a grande maneira da gente saber quem é Deus desde a época de Adão até a época do final desse mundo ou do último ser humano sobre a terra. Tá bom? Deus é imutável. A gente não pode esquecer isso momento algum. Momento algum.
Muito bem. Indo para o Facebook, vamos ver lá no Facebook o que é que tem lá que a gente pode destacar nessa oportunidade, tá? A gente vai começar pelas notícias do cristianismo. Toda notícia tem a ver com o cristianismo. Toda notícia. Né? Ou porque somos nós que praticamos aquilo, ou porque nós é que apoiamos quem está praticando, ou porque nós estamos calados e quem cala consente. Consente. Então, a primeira coisa que chama atenção aqui é esse aqui, olha. Aqui tem a notícia: movimento de pastores, né? Movimento de vários pastores acusa Convenção Batista de entrar na guerra política nas eleições. Os líderes batistas não aguentaram ficar por fora, não. Entraram mesmo também na campanha. A denominação também, né, como outras, né, assumiu a posição de fazer comício político na vida dos batistas. E não podia ser diferente, não. Né? E muitas das denominações têm herança indireta americana. E os batistas são aqueles, como outros grupos, são aqueles que têm uma influência direta, não é indireta não, direta americana, principalmente do Texas, daquele povo lá muito rico, ganancioso, capitalista e que brigaram entre si, fizeram guerra entre si para manter a escravidão. Esses são os batistas. Entendeu? E eles passaram 100 anos aqui no Brasil, nos mostrando que ser cristão é ser preconceituoso, e eles são altamente preconceituosos. Lá tem batistas do norte que são formados pelos negros, e os batistas do sul, só os branquelos. Até hoje eles são fortemente, vivem fortemente esse preconceito. E eles nos ensinaram que ser cristão é ser preconceituoso, é ser intolerante. Intolerante é ser prepotente. E a gente aprendeu direitinho isso. É por isso que nós evangélicos somos assim. É por isso que batistas não ficaram de fora dessa situação. A gente não respeita o que o outro pensa e acredita. Não respeita. A gente tem que agir. Ainda não vi falarem que Deus vai castigar ou que Deus vai fazer alguma coisa. Ainda não vi. Mas indiretamente é o que falam, é o que fazem. Esses são os batistas também. Não somos diferentes dos demais. Aliás, não somos diferentes, inclusive, dos luteranos lá na Alemanha, que lá também tinha muito batista e que apoiaram Hitler cegamente. Não somos diferentes deles. Somos exatamente como eles. Exatamente isso, tá? Então essa é a primeira notícia. Não mudamos nada. Se Hitler nascesse de novo, se é que já não nasceu de novo, de uma maneira figurada, né? Se nascesse de novo, a gente daria de novo todo o apoio cego que demos na época da Segunda Guerra Mundial. Esse cristianismo presta para quê? Para que esse cristianismo que a gente mostra ao mundo, para que ele presta? Aqui está uma segunda. Precisamos voltar a falar dos criminosos e das vítimas da ditadura. Aqui que está falando é um jornalista, Moisés Mendes. Precisamos voltar, precisamos mesmo. Inclusive, precisamos voltar a falar quem foi que deu apoio nos púlpitos para aquilo acontecer.
Não foram só os militares que foram criminosos, não. Não foram só as Forças Armadas, não. Quem deu apoio no púlpito, usando a Bíblia, para que eles fizessem o que fizeram. Aliás, como eu acabei de falar, a gente repete a Alemanha tranquilamente. A gente sabe, porque os alemães, os batistas e os luteranos sabiam do que Hitler estava fazendo contra os judeus e contra outros grupos. Sabiam e aplaudiam, e oravam, e apoiavam. Então, 64 é moleza. Sabiam das torturas, mas apoiavam os generais. Nos púlpitos, usando a Bíblia, usando o nome de Jesus para apoiar os crimes que os homens que a gente paga do nosso bolso com os nossos impostos, a gente sustenta esse bando de criminosos. A gente sabia que eles estavam fazendo isso e a gente continuou apoiando. Então precisamos voltar a falar sobre aqueles crimes, porque a Argentina está dando um excelente exemplo para a gente. Aliás, a Argentina dá bons exemplos em muita coisa. O Uruguai, o Paraguai, todos, né? E outros países também deram um bom exemplo sobre os militares. Mas a gente não. A gente encobre eles. Os mesmos que mataram, torturaram e fizeram tudo aquilo estão aí. Estão aí, livres. E de maneira indireta se intrometendo na política nacional. O outro aqui, ex-líder da Deus é Amor, da igreja Deus é Amor, afastado por escândalo sexual, pode unir-se à irmã para retomar o poder na igreja. O mundo, veja só, o cristianismo verdadeiro precisa do diabo para poder para poder ser prejudicado? É como disse o apóstolo João na sua carta, os anticristos estão dentro do cristianismo. Não precisa de inimigo lá fora, não. Já temos eles dentro do cristianismo. Esse é o cristianismo que a gente mostra ao mundo. Depois a gente vai dizer, o mundo não quer saber de Jesus. Não, não é de Jesus que o mundo não quer saber, não. O mundo não quer saber dessa religião zeta que a gente está mostrando para eles. É isso que o mundo não quer saber. O mundo não quer saber da vida com Jesus, não. Por isso que estão se afastando da igreja. Não, não. A igreja que tem se mostrado antibíblica, a igreja de Cristo, essa igreja chamada de Cristo, tem se mostrado diabólica, prejudicial, maléfica, câncer no mundo. Quem mais prejudica o evangelho é esse cristianismo que está aí, doente, hipócrita, mentiroso. É ele que está prejudicando o cristianismo, não é o diabo. O diabo não precisa nem trabalhar. Os próprios ditos chamados cristãos, claro, cristão joio, estão fazendo esse papel. E mais? Bom, essas são as notícias que a gente tem, né, para a gente comentar hoje. Aqui tem, né, o culto de hoje, está aqui, ele já está curtido, olha, por 3 queridos, Maria Arideia, Ivete Espíndola, Edneuza Nascimento, essas 3 queridas já curtiram o culto. Aqui está falando da segunda-feira e está falando aqui, olha, várias informações sobre a segunda-feira, e entre elas está aqui hoje, dia 19 de setembro, dia do comprador e do ortopedista, dia estadual do profissional pedagogo no Mato Grosso, do chamamé no Mato Grosso do Sul, da agropecuária no Paraná, do adolescente em São Paulo, da educação social no Ceará e da mobilização social pela educação em Goiás. Dia Nacional do Teatro e Dia Internacional da Fraternidade Religiosa, tá? Então são informações aqui sobre o dia,
sobre o testemunho, busque como ser melhor luz e sal para colegas de profissão ou escola. Busque como ser melhor isto, né? E aqui está falando sobre o livro de Cânticos também, e etc. Então, esse hoje é o dia, né? Dia 19. Aqui tem um material, uma reportagem, tá? A reportagem, cadê? A reportagem está aqui. A reportagem, o terrorismo das milícias evangélicas extremistas. Aí aqui está assim no lembrete. Lembrando que no cristianismo de todos os tempos, inclusive no presente, há uma banda podre grande que é formada pelo joio e uma banda sadia menor e pacifista, às vezes até passiva, né, que é formada pelo trigo, tá? Então essa reportagem aqui, olha, cadê esse título, essa imagem aqui, né, é para esse título: Terrorismo das milícias evangélicas. Esse é o cristianismo maligno que a gente tem mostrado ao mundo. Deus nos livre de nós. Deus livre o mundo de nós. Deus nos livre. Muito bem. Então está aqui a reportagem para as pessoas poderem dar uma olhada, dar uma lida. Aqui tem uma palavra sobre Ramiro Guedes, né? Como temos lembrado, é alguém muito importante aqui para a história do jornalismo aqui da cidade de Teixeira de Freitas. Aqui tem o título disto aqui, é o seguinte: um ateu ensinando Bíblia e Jesus a mim, que sou pastor cristão evangélico. Impressionante, muito boa palavra aqui desse ateu, né? Ateu, falando para nós, para mim, pastor evangélico. Impressionante, né? Aqui tem um vídeo sobre os 10 ensinos sociais mais relevantes de Jesus Cristo. Outro vídeo, ateísmo. Deus ama ou abomina o ateísmo? Tá? Tá aqui para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Aqui tem Che Guevara interpretando uma afirmativa que ele fez. Todos cuidando de cada um. Esse é o papel da Igreja de Cristo, né? Um hospital creche, tá? Um hospital creche. Aqui tem um apelo: não vote em amigos. Não vote em amigos. É um apelo interessante, que isso aqui era bom você dar uma olhada depois. Esclarecimento. Aqui é para pessoas que estão assustadas, né? Tanta coisa que os cristãos estão fazendo e como Cristo está deixando, o Espírito está deixando, essa coisa toda, entendeu? É isso que é ser cristianismo? Então, esclarecimento que a gente está dando aqui para as pessoas. Domingo, aqui é um vídeo também. Domingo, biblicamente, é o dia do Senhor, biblicamente. Então, a gente está conversando sobre isso, né, nesse vídeo. Aqui o amor agape. O que o amor agape é? Então, esse vídeo conversa um pouco sobre isso. Mundo sem cristianismo. Mundo sem, né, o mundo sem cristianismo, como é que é? É um estudo que a gente está fazendo, conversando sobre este assunto. Aqui sobre batismo, batismo espiritual, também é um estudo que a gente está fazendo sobre isso. Nosso culto terapêutico, né, diferente, temos sido intolerantes contra outros cristãos. Diferente do que seja realmente terapêutico, nós temos sido nós talvez somos, né, os piores nessa questão de intolerância. Aqui tem o culto de ontem, o culto da família, que foi realizado, e aqui está o nome das pessoas que já curtiram, né, esse culto. Aqui está o culto completo, o culto matutino completo de ontem, tá? Nesse vídeo. Aqui o momento do culto de ontem, quando a gente falou sobre o momento devocional. Aqui o culto de ontem, o momento reflexivo.
E aqui do culto de ontem, o momento teológico que nós tivemos ontem, tá? Ok? Isso aqui foram as notícias que a gente comentou no culto de ontem, tá certo? Então tá aqui tudo isso. Aqui é o culto de ontem, né? Que tivemos, a curtida aqui por 5 pessoas, tá vendo? Hoje ele não está disponível para o público, mas ontem esteve e essas pessoas curtiram aquele culto.